Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Gênesis 11:1. Após o dilúvio, a terra começou a se repovoar. As famílias de Noé, Sem, Cã e Jafé deram origem às nações. As pessoas se multiplicaram, criaram vilas, cultivaram a terra, criaram ferramentas e mantinham algo em comum: uma só língua. Essa linguagem única fazia com que todos se entendessem facilmente. Parecia o cenário ideal para o crescimento da humanidade. Mas com o tempo, o mesmo problema antigo voltou a aparecer: o orgulho. Os homens começaram a migrar e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar. Lá decidiram parar e estabelecer uma cidade. Até aí, tudo bem. Mas a intenção por trás disso era mais profunda e perigosa. Disseram uns aos outros: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus." Gênesis 11:4. Eles queriam construir algo grandioso, algo que mostrasse seu poder. Uma torre tão alta que alcançasse os céus, não apenas para habitar, mas para se exaltarem, para serem reconhecidos, para que não fossem espalhados pela terra como Deus havia ordenado. Eles queriam permanecer unidos, mas fora da vontade de Deus. Façamos-nos um nome. Gênesis 11:4. Essa é a raiz de tudo. Eles não queriam glorificar o nome do Senhor. Queriam glorificar a si mesmos. Queriam um nome, uma fama, uma torre, uma independência total de Deus. E assim começaram a obra. Fabricaram tijolos ao invés de usar pedras naturais. Reuniram betume para usar como argamassa. A torre foi crescendo e com ela o coração do homem foi se enchendo de vaidade. O céu mais uma vez observava. Era como se os homens estivessem repetindo o erro de Adão e Eva, quererem ser como Deus. E mesmo após o juízo do dilúvio, o coração humano continuava teimoso, rebelde, inclinado ao mal. Mas Deus, em sua sabedoria, decidiu intervir. Não com destruição, mas com confusão. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. O Senhor observava cada tijolo sendo empilhado. Via os corações exaltados, os planos escondidos e a ambição coletiva de um povo que queria ser conhecido, mas sem conhecer a Deus. Então ele desceu. Essa expressão é poderosa. Desceu o Senhor. É uma linguagem humana para descrever algo divino. O Criador dos céus e da terra não precisava descer para enxergar, mas ele se envolveu pessoalmente com aquela situação. Deus não ignora o orgulho humano. Ele sonda, ele vê, ele age. E o Senhor disse: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer." Gênesis 11:6. A unidade deles era forte, mas estava sendo usada para o mal. Deus reconheceu o potencial de um povo unido, mas longe de seus propósitos. Se nada fosse feito, não haveria limites para a soberba e a autodestruição da humanidade. Então Deus fez algo inesperado. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. De uma só língua surgiram muitas. Naquele instante, as palavras se embaralharam. Um pedreiro pedia argamassa, o outro entregava madeira. Um chamava, o outro não entendia. A torre parou. O caos se instalou. Eles já não conseguiam trabalhar juntos. A confusão da linguagem quebrou o orgulho coletivo. Eles tiveram que abandonar o projeto. A cidade dos homens perdeu seu propósito. Eles foram obrigados a se dispersar, exatamente como Deus havia ordenado desde o início: encher e habitar toda a terra. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11:8. Deus não destruiu a torre com fogo ou água. Ele usou algo mais simples e eficaz: a linguagem. Ele confundiu a comunicação, cortando a base do orgulho humano, o falso poder da unidade sem submissão. Aquela torre, que seria o símbolo da grandeza dos homens, tornou-se símbolo da limitação humana diante de um Deus soberano. E aquele lugar passou a se chamar Babel, que significa confusão. Por isso se chamou o seu nome Babel,
Porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Gênesis 11:9. Façamo-nos um nome. Gênesis 11:4. A motivação por trás da Torre de Babel era clara: orgulho, vaidade, autossuficiência. Eles queriam deixar de ser conhecidos como criação de Deus e passar a ser conhecidos por sua própria glória. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. Não porque seja egoísta, mas porque Ele é o único digno. A Torre de Babel foi o primeiro grande projeto coletivo da humanidade, mas sem Deus. E isso é uma lição eterna. Não importa quão bem planejado algo pareça estar. Se Deus não estiver no centro, o projeto vai ruir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Quantas vezes, mesmo hoje, o ser humano ainda tenta construir suas torres, um nome famoso, uma carreira invejável, um plano de vida onde Deus é apenas um detalhe ou nem sequer é lembrado. A Torre de Babel não é apenas uma história antiga, é um espelho atual. E Babel se repete cada vez que buscamos reconhecimento acima da obediência. Cada vez que unimos esforços para erguer estruturas que não glorificam o Criador, mas o ego humano. Mesmo nas igrejas, mesmo em projetos religiosos, Babel pode estar presente quando o coração quer glória para si e não para Deus. Deus confundiu as línguas, sim. Mas mais do que isso, ele freou o avanço de um plano que parecia poderoso, mas estava fora da sua vontade. E é assim que Deus age muitas vezes. Você já tentou algo que parecia dar certo, mas foi interrompido misteriosamente? Já sentiu que algo foi travado no caminho, mesmo com tanto esforço? Às vezes, não é o inimigo, é Deus. Não por maldade, mas por proteção. Ele confunde caminhos, embaralha planos e fecha portas quando o destino final nos afastaria dele. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:8. A Torre de Babel terminou inacabada. Os homens foram espalhados, as línguas se multiplicaram e os povos foram divididos. O plano humano de fama eterna caiu diante do plano divino de obediência e humildade. Mas a história não termina na confusão. Porque mesmo quando o homem erra, Deus preserva o propósito. Ele não apenas confundiu as línguas, ele semearia nelas um futuro de reconciliação. O que pareceu destruição era, na verdade, uma correção cheia de graça. Anos depois, no Novo Testamento, vemos um momento extraordinário, onde Deus reverte temporariamente o efeito de Babel. O Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Atos 2:4. Ali, homens e mulheres de várias nações, línguas e tribos ouviram a mesma mensagem de salvação em sua própria língua. Era como se Deus estivesse dizendo: agora vocês podem se unir de novo, não pela vaidade, mas pela fé. Não para exaltar seu nome, mas para exaltar o meu. A verdadeira unidade não está em falar a mesma língua natural, mas em ter o mesmo espírito. A Torre de Babel nos lembra que o orgulho divide, mas o Espírito Santo une. Hoje Deus ainda busca corações dispostos a construir, mas não torres de vaidade, e sim altares de obediência. Ele nos chama a deixar de lado os projetos egoístas para abraçar o plano eterno, a nos dispersar do que nos afasta dele, para nos unir s'aquilo que glorifica o seu nome. Enquanto Babel nos dividiu por línguas, o céu nos reunirá com uma só voz. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Apocalipse 5:9. Uma multidão de todas as línguas, tribos e nações, unida não pela construção humana, mas pela redenção divina. Que essa história nos lembre: Deus não se impressiona com a altura das nossas torres, mas se agrada da profundidade do nosso coração.